Olá pessoal, eu tô sentando aqui, tudo bem com vocês? É um prazer ter você aí no nosso curso, para mim é uma honra. O curso de tarô no método Golden Work, esse é um método criado por mim, desenvolvido durante mais de 34 anos, um estudo contínuo, um estudo importantíssimo para trabalhar tanto empresas, pessoas com dúvidas sobre caminhos a seguir, dúvidas das diversas, né? E, é claro também, ele é baseado nesse meu livro, Cartografia do Nome, que a gente tem o livro, o curso é registrado pelo RDA, Registro Digital da Biblioteca Nacional, então não é um curso qualquer, é um curso com um estudo longo, onde cada aluno vai aprender a criar o seu próprio tarô dentro da metodologia. Então, gente, assim, organize os seus dias para você sentar, para você fazer o curso, determine horários para você fazer isso. O curso é de um preço bem baixo. Para quê? Para que as pessoas possam ter condições de começar uma carreira ou complementar algo aí no seu consultório, que a coisa não está fluindo, certo? Então, assim, eu desejo que você tenha alegria a fazer esse novo curso, que você tenha compreensão. Quando você não tem a compreensão, meu e-mail fica na plataforma, então você pode fazer um contato comigo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, dou atenção. Tem vídeos no YouTube de complemento da matéria, do curso, da cartografia, do Golden Work, tá? Então, esse curso em si, ele fala sobre como você faz o próprio tarô, as suas próprias lâminas, como vai interpretá-las dentro do método. Mas, por exemplo, eu tenho alunos que trabalharam com esse método um determinado período, depois falam para mim, eu posso criar meu próprio método? Claro, gente. Claro que não vai copiar o meu trabalho é de pesquisa, um trabalho profundo, de anos, entende? Mas você pode, depois que treinar bastante, fazer o teu trabalho. Mas assim, profissionalize-se, baseie-se já em coisas que a gente já tem material, tá? Faça cursos presenciais, sempre eu dou curso presencial, sempre a gente está trabalhando os nossos alunos para que eles se tornem cada vez mais profissionais respeitados. Porque o terapeuta do oráculo, né, ele é muito importante. Né? Nós sabemos que esse profissional, quando ele leva a sério o trabalho, ele consegue trazer também dinheiro para quê? Para fazer um consultório bonitinho, para fazer mais outros cursos, para também pagar suas contas, as contas do consultório, as contas pessoais, entende? Então é um empreendimento. Quando você faz o investimento de um curso e você ali começa a estudar, começa a abrir campos, tem pessoas que nunca estudou tarô, vem fazer o curso e se sente muito feliz, monta ali, começa com uma sala, vai para um evento, aluga um espaçozinho num evento, faz os atendimentos, depois que cria tudo. Gente, nada nesse mundo você faz de uma hora para outra. O curso, ele deve ser feito com muito zelo. Tá? O zelo que você faz no curso vai ser o reflexo da sua profissão como tarólogo, ou como cartomante, ou como complemento aí no seu consultório, porque às vezes a pessoa já é psicólogo, já lida com outras situações de consultório, mas se você está começando agora, preste muita atenção nisso, porque isso vai nortear a tua vida. Veja cada gravação minha ali, que a maioria está em áudio, deixei pouca coisa escrita, muita coisa em áudio, tá? Para quê? Para que às vezes você está fazendo outra coisa, tá, sei lá, voltando do trabalho, no ônibus, no Uber, botou o fone do ouvido, vem ouvindo o curso, depois a gente senta, faz o material, cria o material, tá, gente? Mesmo que depois você vai criar do seu jeito, mas faça o material, crie o material, tá? Tenha a sua cartolina, o seu papel cartão, faça dentro da sua arte, que é importante. Alunos meus que fizeram dessa forma, hoje estão trabalhando em diversos estados do Brasil, tá? E mais duas alunas minhas, que ainda são minhas alunas, mas em outros cursos, elas foram para fora do país e trabalham em outros empregos, mas sempre tem cliente para fazer os jogos de cartas, né? A gente fala de jogar carta, mas na verdade fazer o atendimento. Mas, por exemplo, tem uma aluna minha que está na Holanda, ela sempre diz para mim, aqui não tem como, a gente faz o jogo de cartas. Né? E ela tem brasileiros lá, nativos também, mas brasileiros, está sempre atendendo, porque o brasileiro gosta disso, paga por isso. Então, estabeleça esse seu nível profissional, pense lá na frente, empreenda, aprenda a conversar com as pessoas, perca o medo de falar com os outros, tá, gente? Agora, uma coisa é certa, esse curso, ele é um curso registrado na Biblioteca Nacional, então, se você vai ter a autorização, fez o curso, tem a autorização para fazer os atendimentos com o tarô. Mas se você quer apresentar palestras, vídeos sobre isso, aí faz um outro curso que é muito mais amplo, com muito mais horas, comigo. Aí você tem autorização
para fazer uso desse material, tá? É sempre bom a gente falar, o curso registrado, material registrado, são muitos anos de trabalho. Então, para você começar agora a montar aí seu pequeno consultório, sua pequena salinha, para fazer as leituras, criar o seu próprio tarô, é para isso que vale, dá muito, viu, gente? Porque mesmo que você venha cobrar 60, 70, tô falando com vocês em 2025, R$80, R$120, uma consulta de 40 minutos, estabeleça, gente, estabeleça tempo para consulta, tá? Faz a consulta, eu vou explicar certinho como é que você vai abrir a consulta, como é a melhor forma de estar o seu consultório. Claro, você é quem vai fazer as suas decorações, mas mantenha o ambiente sempre limpo, mantenha o ambiente sempre suave, silencioso, tá? Para quê? Para que você tenha compreensão na hora de ler e que você seja compreendido também, tá? Então, um ótimo curso para nós aqui, né? Eu espero muito que você tenha muito sucesso após finalizar esse curso, ok? O curso tem certificado digital válido em todo o território nacional. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rosenilda Rocha Moura, represento Sofintech. É um prazer ter você aqui conosco no nosso curso de tarô do método Golden Work. O método Golden Work foi criado e desenvolvido por mim na década de 90 e venho aperfeiçoando todos os estudos ligados à cura através dos arquétipos e também de um estudo profundo sobre cores, personalidade e implementação do corpo. Essa é uma das fases do método, são 27 lâminas, onde eu sugiro que cada aluno crie as 27 lâminas dentro do que você compreender. É muito importante que cada aluno possa criar as suas lâminas para fazer o seu trabalho de atendimento. Então, pessoal, eu vou passar a explicar para vocês sobre as lâminas, cada lâmina, e eu não sei se para você esse estudo vai ser um estudo apenas para o entendimento pessoal, se vai ser para um complemento de atendimentos, ou se vai ser o seu primeiro momento para começar um negócio na sua vida, para começar a trabalhar atendimentos no quesito dos arquétipos, no quesito do método de tarô. Você quer se tornar um tarólogo? Às vezes você já lida com outras lâminas, com outros oráculos e quer fazer um complemento. Então eu quero dizer para você que esse é um oráculo muito estudado por mim, porque eu montei o método, porque eu já venho de uma escola de numerologia desde a década de 90. Sou numeróloga há muitos anos, mas também acumulo profissões, né, dentro da área terapêutica e da área investigativa. Então, quero dizer para você que você está em boas mãos. Já atendi mais de 50 mil pessoas. Não sou nenhuma popstar da internet, mas tenho os meus clientes dentro de outras metodologias. Já formei muitos alunos. Vocês vão ver um selo abaixo das páginas, né, dos slides desse curso.
E nesse selo abaixo vocês irão ver uma tarjazinha que é um curso que está registrado na Biblioteca Nacional. Então, a metodologia pertence a mim, então não adianta querer fazer cópias. Se você fizer o curso, pegar sua certificação, você vai estar habilitado a fazer atendimentos, não pode dar cursos, tá? Você vai fazer atendimentos, porque se você quiser, no futuro, dar cursos sobre método Golden Work, cartografia do nome, aí tem que fazer um curso de formação comigo para depois poder desenvolver esse material, tá? Eu gosto de explicar isso muito bem para que isso não tenha nenhuma dúvida, mas quem fizer o curso de tarô do método Golden Work vai criar as suas próprias cartas e vai desenvolver o método para si mesmo, né, para si próprio, ou para trabalhar com clientes, com consulentes e fazer suas cobranças de consulta. Porque eu quero que você faça o curso e inicie a sua carreira. E nesse curso aqui, apesar de ser um curso com um custo muito baixo, é um presente para você que vai sair com certificado. Eu vou informar os links certos para você ficar bem coordenado dentro da legislação e dar a você o suporte aqui dentro desse curso, certo? Então, assista às aulas, observe aí os links, faça com zelo o seu trabalho. E tendo dúvidas, o meu e-mail vai estar aí. Você vai ter também o meu canal lá no YouTube para você assistir outras aulas e se fortalecer dentro da metodologia para se tornar um excelente profissional, um profissional que vai trazer para o seu consulente, para o seu paciente, para o seu cliente, normas e procedimentos profissionais, ok? Um grande abraço, um excelente curso para você. Faça o curso com calma, reveja. Você tem 90 dias para estar aí trabalhando o curso, ok? Um grande abraço. Bom, criando o tarô Golden Work. Cores primárias. As cores primárias são amarelo, azul, vermelho. Vocês vão encontrar nomes como magenta, né? Dentro aí das cores, porque isso também foi elaborado por pintores do passado. Então, nós vamos encontrar nomes muito engraçados. E eu vou falar sobre isso mais adiante, principalmente quando a gente estiver chegando nas cores terciárias, tá? Então, não se preocupem, porque vocês poderão encontrar aí na paleta de cores. Ah, mas isso é vermelho? Qual é a cor é essa? Então, calma que a gente explica tudo, tá? Essas são as 3 cores primárias que são consideradas as cores puras. E depois as outras cores, né, são obtidas pela mistura dessas 3 cores. Esse é o fundamento. Tudo é baseado no azul, vermelho e amarelo. Bom, pessoal, eu vou dar uma explicação sobre cores primárias, secundárias e terciárias, mas eu já automaticamente quero informar para vocês comprarem, ou se você tiver na sua casa, folha branca ou cartolina branca, tá? Também você precisa ter lápis de cor, canetinha ou lápis de cera, porque o trabalho ele é importante. E se você tiver o papel contact transparente, vai ficar melhor ainda. Ah, eu posso ter um papel cartão de uma cor neutra e trabalhar a construção do tarô? Pode também, tá? E eu quero já informar as medidas. Você vai fazer as 27 lâminas no material de 15 centímetros por 7 centímetros, tá? Vai ser um retângulo. Bom, nós já temos essa noção, né, desde a infância, do que são as cores primárias, cores secundárias,
vamos começar a falar sobre as cores. Por quê? Porque as lâminas, elas estarão sendo feitas através das cores para que você tenha um melhor atendimento e uma forma muito eficaz de fazer um complemento de outros tarôs que você lida, ou mesmo para fazer um atendimento com o seu consulente. As cores primárias, né, são vermelho, azul, amarelo, ou azul, vermelho e amarelo, ou amarelo, vermelho e azul, enfim, essas são as cores primárias, né? Nós sabemos que o estudo da cromoterapia, ele tem a ver com o reflexo, né? Então, por isso que nós trabalhamos aquilo que está refletindo naquela pessoa, o que está refletindo no meu consulente, que ele precisou buscar um processo terapêutico. O que é um processo terapêutico? É a busca pela cura. Ele pode seguir esse caminho com você ou fazer uma simples consulta e seguir o caminho dele. A liberdade de ir e vir. Tempos depois, ele pode te procurar novamente para seguir aquilo, porque cada pessoa ela vai receber aquela luz, aquela luminosidade, e aquele processo ele vai trabalhar dentro dela de formas diferenciadas, tá? Hoje em dia fala-se muito em permissão, mas assim, quando é que eu me permito fazer um curso e descobrir que eu tenho capacidade de melhorar a minha vida, melhorando a vida de outra pessoa através do processo terapêutico responsável, né? Então, aqui nós temos esse elemento chamado cor, onde nós vamos mais adiante ainda falar de alguns autores que fizeram aí estudos muito profundos na física, de forma muito clara, de forma muito científica, e que chegaram à luz de muitas dúvidas. E quando você trabalha com base, com fundamento, dentro de toda essa metodologia, você não tem erro, porque muitos cientistas do passado, filósofos, físicos, fizeram esse trabalho e concluíram de forma brilhante curas incríveis. E cura não é só dessa doença que está ali corroendo o corpo, mas a cura da própria consciência, a cura de uma vida melhor para você, que vai refletir uma vida melhor para outras pessoas. Nós temos aqui, para fazer o entendimento do início da formação das lâminas, um corpo. E nesse corpo foi até desenhado por mim, então não está lá grandes coisas, mas faz parte de todos os meus estudos, do meu arquivo. Aí nós temos a personalidade, onde da cabeça até o início dos braços, nós temos a cor azul, que é uma cor primária e representa o calmante. Nós temos ali ao meio, né, cores que lidam com o repousante, porque ela é a união, ela é uma cor secundária, ela é a união do amarelo com o azul, né? Então ela vai transitar. Isso depende muito de como está cada pessoa. Quando você está desarmônico, quando o seu consulente, paciente ou cliente está desarmônico, o que significa? Significa que está acumulando cores nos pontos onde não são aqueles pontos que as cores elas devem permanecer para que haja uma fluidez maior. Não significa que essas cores não circulem. Elas circulam, mas a pessoa vai ter muito mais a concentração das cores calmantes da cabeça até o que antecede o início do cardíaco, tá? Então fica ali. Depois do cardíaco, início do cardíaco para baixo, fica junto com as mãos, né? Você vai ter ali a cor verde, vai trabalhar todo esse processo do verde, e mais abaixo, que é a parte do nosso corpo
que faz movimento. O que significa movimento, gente? O movimento, ele tem a energia do trabalho, a energia da preservação da espécie, que é a sexualidade, a fecundação, tá? Então, é ali que o movimento vai acontecer, tá? Então, eu vou explicando aqui essa nomenclatura, tá? Se você quer estudar um pouco mais sobre todas as cores, sobre os filósofos, sobre os físicos que fizeram esse estudo lá no passado, no final aqui das nossas páginas, dos nossos slides, eu vou colocar aqui a base de estudo, a bibliografia, tá? Então, vamos trabalhando o procedimento para que vocês tenham aí em mente todo esse contexto. Então, cores primárias são 3: vermelho, azul e amarelo. As cores secundárias é o que surge dessas cores. Então, vamos lá. Vermelho mais o azul vai dar o violeta ou tons, né, dentro dessa nomenclatura. Amarelo com vermelho, ele vai dar um tom mais pro laranja, mais ourive, certo? O azul com o amarelo, ele vai trazer aí a condição do verde. O verde é a cor que mais atrai o ser humano. Então, ela trabalha essa parte do nosso cardíaco e ela vem trazendo aqui até iniciar o plexo solar dentro desse estudo, que acontece ali também seguindo o mesmo rito dos estudos dos pontos de energia, os chakras, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouco dos arcanos maiores, né? Os arcanos maiores, eles vêm, né, dentro dessa tradição do tarô, quando você quer trabalhar um processo terapêutico com uma consulta um pouco mais rápida, não muito elaborada, quando você está iniciando, o ideal é você trabalhar com as 22 cartas. Não significa que todas as pessoas que trabalham com as 22 cartas, são pessoas que estão iniciando. Tem pessoas que, por exemplo, conseguem trabalhar com 22 cartas, fazendo uma pesquisa, uma busca, uma trajetória de rota para o consulente de forma maravilhosa, tá? Às vezes ele manipula muito melhor. Então, eu quero aqui começar explicando e falando, né, nos próximos slides sobre as cartas desse tarô dos arcanos maiores, tá? Para que vocês tenham aí também, de repente você vai criar o tarô Golden Work, mas você quer comprar também já ou já tem o seu tarô tradicional com 22 arcanos, com os arcanos maiores. Então eu vou dar aqui uma pincelada para você também trabalhar de uma forma rápida e emergencial.
Conforme eu expliquei lá no primeiro vídeo, né? Você vai ter aí o magenta, que é uma das cores. Olha, gente, tem gente que fala magenta, margenta, margentia, tá? Então, mas assim, a gente encontra, principalmente na tabela de cores da Windows, né, do computador, é magenta, tá? Ela somada com o violeta, que é uma cor secundária, ela vai dar uma cor terciária do magenta arroxeado. Aí vamos lá, o magenta com o laranja, que magenta é o vermelho primário, mais o laranja, que é secundário, vai ser o magenta alaranjado. O amarelo, que é uma cor primária, juntamente com o verde, que é uma cor secundária, vai transformar no amarelo esverdeado. Vamos seguir. Bom, seguindo aqui para as cores terciárias, nós temos amarelo mais laranja, dá o amarelo alaranjado. Azul crian ou azul cian, tá, gente? Tem esses nomes. Mas o verde vai dar um azul esverdeado. Azul cian mais violeta vai dar o azul arroxado ou arroxeado, tá? As três cores primárias que os artistas mais usam são cádmio, vermelho, azul ultramarinho e o amarelo limão. Isso são as cores mais utilizadas. Mas aí você vê pela representação do desenho como ele fica aí com a representação entre as primárias, secundárias e terciárias, tá? Ah, mas como eu vou construir o meu tarô? Isso aí, gente, nós vamos construir o tarô a partir de toda essa metodologia de cores. Bom, vamos recortar 27 lâminas. Você vai estar aí com uma cartolina branca, tá? Porque você vai fazer o seu primeiro tarô. Então, eu sugiro que você tenha cartolina branca, tá? Você vai fazer a sua escrita nessa cartolina, nós vamos fazer as medidas e serão 27 lâminas, 27 retângulos. Bom, vamos criar as 10 primeiras cartas com as suas personas, tá? Então, você vai fazer um círculo, né? E logo abaixo dessa carta, eu vou depois disponibilizar um vídeo para que vocês possam assistir esse vídeo, tá? Então, veja bem, a carta vai ter um círculo com a cor preta, tá? E você vai destinar um número para essa carta, que é o número 1. E logo abaixo, você vai ter a cor AJS. Nós vamos explicar a motivação disso mais adiante, onde a gente tem aí também um estudo da cartografia, que você pode, no futuro, anexar esse atendimento a isso, tá, gente? Esses atendimentos são atendimentos destinados a pessoas, homens e mulheres, tá? Dentro cada um da sua destinação, do seu desejo, né? E também, tá, gente? Eu tô falando homens e mulheres sem fazer estigmas de opções, tá? Aí é com a pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Dentro disso, você vai criar as 10 primeiras cartas, tá? Com essas medidas que eu falei, onde no centro você vai fazer a pintura. Ah, eu posso também comprar várias cores e fazer uma colagem? Pode, gente, só que é o seguinte, são cartas que você vai fazer uso de leitura, então você precisa tê-la confortavelmente e de uma forma bem
é legal porque você vai treinar com elas e depois vai fazendo as criações. Pode fazer as suas criações dessas cartas e depois até levar para um gráfico, criar para você o seu tarô, tá? O seu tarô do método Golden Work, porque eu acho assim, eu criei o método, tá? Agora, o arquétipo de lâminas, né? O desenho de cada lâmina, é importante que seja o tarólogo, tá? Por quê? Porque assim, claro, nós temos todo o estudo, né? Tarô de Marseille, tarô egípcio, tarô X, Y, Z, mas assim, o fundamento, ele vai recorrer à numeração das cartas e suas combinações. E também tem o ato intuitivo, mas quando a minha intuição falta, eu preciso ter a teoria e o estudo de alguém. E esse estudo meu é um estudo de mais de 30 anos, né, com assertividade. Por quê? Porque eu sempre estive estudando os filósofos, os físicos, os ancestrais xamânicos, os ancestrais de outras castas indianas e de outros revés, né, dentro da filosofia de muitas culturas. Então, trazendo à tona esse estudo numerológico, o estudo também dos símbolos que a gente conhece também como letras, tá? E das cores, porque nós somos construídos com todos esses movimentos. Pitágoras, ele deixou muito claro que cada letra e cada número, porque cada letra se transforma em número, cada letra e cada número possui uma grande energia. E muito material de Pitágoras foi banido para que ele não desse continuidade, né, nas outras gerações. Porém, encontrou-se outros materiais de alunos de Pitágoras que faziam estudos, então outros manuscritos. E aí a gente começou a fazer a junção disso, porque muitas pessoas dizem assim, mas a numerologia pitagoriana, ela não tem um princípio, meio e fim. Sim, ela tem princípio, tem meio, tem fim, e ele estudou profundamente, tá? Parte de manuscritos tibetanos. E a gente vai achar isso mais adiante, em outros estudos. Então, mas por que você está falando isso? Porque é importante a gente enriquecer o nosso contexto. Você não encontra, em momento algum, um profissional da terapia holística, um tarólogo, que vem falando coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui nesse curso com vocês, que estão aí, ou o pessoal do presencial que está me assistindo presencialmente, ou o pessoal das plataformas, é o seguinte, eu estou abrindo chaves no interior de vocês, né? Abrindo ali cofres que vocês sabem que existe, porque está latente dentro de vocês, mas vocês ainda não abriram porque tem portas emperradas. E a minha função nesse curso, ela é justamente fazer o quê? Abrir isto, né? E abanar essa poeira, sacudir essa poeira, fazer uma limpeza e aí vai aos poucos, cada página que você vai estudando aqui comigo, você vai clareando esse conhecimento. Você vai entendendo a capacidade de lidar com todo esse contexto, tá? Então, assim, aplique-se ao estudo, faça com zelo as suas lâminas, mesmo que você vai jogar só para você, ou você vai fazer um trabalho em relação a isso, mas faça com muito zelo, ok? Vou continuar explicando sobre todos os nossos processos aqui. Então, você vai fazer uma lâmina preta com AJS. Não precisa escrever tão grande, mas o círculo preto você pode fazer ele um pouco maior. E ele vai ter o número 1, depois o número 2, a cor é rosa, siga BA, B, K, T. A cor amarela, CLU, com o número 3. A cor laranja, DMV, número 4. A cor turquesa, ENX, que é o número 5. A cor anil, FOY, que é o número 6, tá? A cor vermelha,
Paramos na cor vermelha, né? A cor vermelha, ela representa HQZ, número 8, tá? Ah, mas por que o 8 vem antes do 7? Calma. Depois nós temos o lilás, que é o número 7, que é GPW, tá? Depois nós temos o verde, que é a letra I e a letra R, e o número é o 9. E depois nós temos a cor cinza, certo? Que são os acentos, os traços, cedilha e outras ramificações de designers, tá? Observe a animação dos lápis para você ter assim essa noção de movimento. Muitos dos meus alunos e alunas têm assim criações incríveis dentro desse processo, tá, gente? A cor e a persona. A cor ela pode ser usada para representar coisas realisticamente, né, muito realístico ou dramaticamente, né, obtendo-se totalmente diferentes efeitos e sentimentos, dependendo da combinação das cores utilizadas. Os três, né, ciclos cromáticos são o amarelo, o vermelho e o azul, e que vêm a ser as cores primárias. A partir destas cores, todas as outras cores e tons podem ser criadas. Bom, as cartas com 27 movimentos, né? A carta 01 até 10, tá? A carta 10, ela representa o 10 ou o 0, viu? Então, ela vai sempre falar sobre o momento atual. Quando está saindo ela, mesmo que ela fique misturada, que eu vou explicar o que significa quando ela mistura ali na tiragem, ela vai representar o momento atual. Quando a gente não tem os objetivos muito bem definidos, então ela pode sair saltitante ali entre 1, 20 e depois sai o 9. Então, esse 20, que são ações necessárias, sai o 9 de novo. Então, o 9 ele tem uma simbologia verde, que tem a ver com cura, ou com profissão de cura. Então, assim, é o seu momento atual ali atuando junto com a ação necessária, tá? E a aplicação e futuro é assim, o que vai acontecer lá na frente? Por que a gente fala futuro e aplicação? O futuro é aquilo que você não pode mudar em alguns casos, e vai ter as cartas que vão indicar isto, e também aquelas questões onde, com aplicação, você faz uma mudança ou ameniza aquilo que vai, de fato, acontecer, porque está predeterminado. Existem coisas predeterminadas. Por exemplo, às vezes a pessoa vai passar por um acidente, está predeterminado agora. Se você vai morrer, se você vai se quebrar todo, se você vai matar alguém, se você vai machucar alguém, isso você pode amenizar. Porque nós temos esse poder e essa capacidade de amenizar essas situações. Quantas vezes nós trabalhamos preces, nós trabalhamos um banho para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que amamos, para os nossos pets e até para a nossa própria casa. E aí você fala assim, nossa, aconteceu algo que você fica assim assustado, que, sei lá, você está no meio da rua, passa um carro e o acidente acontece assim, 3 metros de você. Ou você muda o seu caminho, entra no supermercado para comprar uma fruta que você viu que está bonita, e logo ali acontece um acidente ali na frente. Então, você sai daquela situação porque você fez uma conexão, né, de aplicação com o espiritual. Então, isso a gente trabalha no jogo, porque o tarô, ele significa rota. As lâminas, elas são os mistérios da rota da vida.
Então as pessoas têm muito medo, né? As religiões, elas sempre tiveram muito medo da conexão. Na verdade, o tarô, o que eu quero deixar muito claro para você que é iniciante, é o seguinte, são arquétipos. O que, que significa arquétipo? Carl Jung, ele organizou os arquétipos, né, as cartas, as lâminas, né, ele estudou isso, que ele entendeu que lá no passado, como que as cartomantes manipulavam tudo isso, qual o poder que elas tinham. Na verdade, o poder é da energia para quê ou para quem você está retirando aquelas cartas. E é muito responsável, você tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer esse manuseio, na hora de treinar tudo isso, que você está lidando com um material que é além do que você possa imaginar. Ah, eu vou ficar com medo? Não, por isso que você faz o curso, para você estar seguro. O arquétipo ele vai revelar o mistério daquela carta. E a função do tarólogo é fazer a interpretação disso e passar para o consulente, passar para o cliente, passar para o paciente a seguinte informação. Essa é a informação X, essa é a informação Y. Isso aqui está visionado através dessa lâmina, porque tem um mistério aqui para acontecer no futuro, através dessa numeração, através disso. Então, ele traça essa rota, essa legenda, para quê? Para você ter uma noção. É como se fosse um GPS, vai chover. Então, é melhor levar um agasalho de chuva, é melhor você levar algo que vá te proteger, um guarda-chuva. Por quê? Porque a previsão do tempo está dizendo que vai chover, né? Então, se você trabalha com o tarô, que ele vai te dar essa rota de energias, de situações, então isso tudo vai florescer no seu contexto. Tudo isso vai melhorar a sua visão sobre todos os pontos críticos e pontos maravilhosos da sua vida. E nós temos que entender o seguinte, os pontos maravilhosos da nossa vida, eles também têm os sabotadores, tá? Então, é importante estudar muito para quando você senta para fazer uma tiragem para uma pessoa ou até para você mesmo, que você esteja com autoconfiança suficiente para ter essa fala com clareza, com leveza, entende? E também com muita responsabilidade profissional, ok? Bom, trazendo as primeiras lâminas, você vai criar suas lâminas, viu? Então vamos falar sobre essa lâmina preta. A lâmina preta, ela fala sobre a pessoa muito sobrecarregada. Ela tem, na leitura, ela vai falar justamente sobre uma sobrecarga e isso vem trazendo ali todo um contexto assim, de uma pessoa que trabalha, sustenta os outros, não desfruta de nada, paga para os outros desfrutarem. Então, quando você vê e já tem na primeira tiragem esse momento atual, você já ali bateu o olho, já viu que a pessoa está sobrecarregada. Saiu a lâmina 2, você tem ali a representação da cor rosa, uma pessoa muito amorosa, tá? Que tem ali um contexto muito sensível, pode ser influenciada por outras situações, mas tem uma força enorme de sentimento positivo. Pode sim estar acompanhada de outras cartas que possam circundar e tirar essa luminosidade, mas é uma pessoa ligada à arte, certo? Depois nós vamos ter aí, se você tira a carta 3 ela tem uma representação de liderança, liderança religiosa, liderança ou de alguém que está ali fazendo um estudo muito próspero, são pessoas que lidam com comércio, são pessoas também que lidam com situações, até no marketing digital também, né? E com muito dinheiro, tá? Então vai depender, se ela tiver acompanhada de outras cartas, ela pode indicar que aquela pessoa lida com muito dinheiro, mas de repente ele só recebe muito dinheiro, mas ele mesmo não tem dinheiro, tá? Então
o 3, ele tem essa representação. Nós vamos passar aqui para a cor laranja, que é o número 4. E essa carta é uma carta de uma pessoa que tem uma visão financeira muito grande, é uma pessoa que tudo que ela planeja vira um bom negócio, tá? Também uma carta para quem curte muito arquitetura e engenharia, então se a pessoa está querendo ali lidar com essa situação, a pessoa que tem esse campo matemático dentro de si, de repente não está aflorado. Depois, nós temos aqui essa carta 5, que é a carta turquesa. A carta turquesa, ela é uma carta muito ligada a conhecimento ancestral, a uma lida muito forte com os mergulhos, né? A psicologia, o mergulho da mente, a psicologia. Também é ligada a questões da natureza profunda, questões de vencer medos, tá? E também de uma pessoa que, por outro lado, ela carrega muito choro. Por quê? Porque ela pode estar sendo mimada demais, tá? E não florescer aquilo que ela pode colocar para o mundo, aquilo que ela pode ensinar para o mundo. É também uma carta muito forte daquele que pode passar conhecimentos, dar palestras, escrever. Claro, a pessoa precisa se fundamentar e entender ali, vencer os seus bloqueios para entrar nesse mercado. Tá? Número 5 também é uma carta que informa, né, que aquela pessoa que está ali no momento atual, passando por momentos onde ela precisa ficar atenta, porque tem alguém furtando dela tempo, dinheiro, amor, está furtando, tá? Existe um furto ali. Então, ela precisa se restabelecer, se organizar, tá? Vamos agora para o anil, né? O anil é uma carta também maravilhosa, que tem a ver com a pessoa que gosta de cantar, com uma pessoa que tem um desejo profundo de buscar conhecimento, de fazer muitas viagens, já tem isso vindo de outras vidas, mas ela quer continuar. Porém, o 6, ele depende muito de como essa pessoa está localizada. O que é estar localizada? Às vezes você é localizado numa família muito rica, mas você não pode usufruir daquilo, ou numa família que tem poucos recursos e você não sabe como sair daquela situação. Mas é considerada também uma carta chamada carta do coelho, que é a carta muito próspera. Pode ser uma pessoa que tem muita prosperidade em tudo que faz, né, ligado à pecuária, a projetos agrícolas. É uma pessoa que vai se dar muito bem nesse ramo, no ramo da música também, e também no ramo da filosofia, tá? O 6, ele traz muita prosperidade, mas essa prosperidade, ela precisa estar com pessoas ao redor que tenham entendimento desse foco dessa pessoa. Senão ela vai cair na tristeza, na depressão. Então, é simples sair disso, tá? É simples. Se tiver num processo de depressão, consegue sair com rapidez, se focar aí numa jardinagem, fazer um curso de jardinagem, trabalhar dentro também da área de cálculos, da área da filosofia, mergulhar nesse mundo do conhecimento e também ser um produtor, né, rural, ou dentro da parte agrícola, ou da pecuária ou agropecuária. Então pode ter um sítio que vai prosperar muito. Né? Às vezes você vê uma pessoa que tem um sítio pequeno, ele começa a trabalhar ali legumes, verduras, tem cabras, tem gado, e de repente ele prospera incrivelmente. Então, a pessoa que está dentro desse contexto, ela pode sim trabalhar nesse tipo de mercado, nessa cautela. Né? A carta 8, que ela vem primeiro do que a 7 no nosso estudo, ela é uma carta vermelha, né? E ela simboliza aquela pessoa que trabalha muito, tem muita energia, que prospera, né? E também pode ser confundida porque é muita energia, enérgica, mas é uma pessoa sedutora, é uma pessoa que tem essa competência de sedução e às vezes, se ela não focar isso muito bem, ela vai fazer muitos filhos, vai prosperar, né? Vai encher a terra de seres. E se ela olhar para um lado oposto, ela vai ter muitos problemas com a justiça, tá? Porém, se ela focar positivamente,
e usar essa sedução dela ou para vendas ou para prosperar em todos os sentidos, ela passa a ser uma pessoa muito honesta, que vai pagar muito bem suas contas, sempre em dia, e fazer a alegria de outras pessoas. Trabalhando aqui a carta 9, é uma carta da cura, é uma carta verde, é uma carta do equilíbrio, a carta para quem lida com o ecoturismo, com o turismo aventura, com a medicina terapêutica, a medicina holística, a medicina do Feng Shui, né, o Feng Shui, que é aquele arquiteto, decorador, que vai trabalhar isso. Se você tem a energia 9, é a energia de conclusão. Então, entenda isso e também pode fazer essa transmutação para a sua vida, né? Estar sempre fazendo curas e curando a si mesmo, principalmente o lado financeiro, que em alguns casos essa carta ela deixa a pessoa assim envergonhada de ter dinheiro. Então é uma carta que você precisa trabalhar essa energia com a Mãe Terra para você perder esse medo de ganhar, prosperar, né? E também é uma carta com muito poder de cura. Depois nós temos aí a carta 10 ou a carta 0, que você constrói aí no seu oráculo. E eu deixo sempre que o aluno, a aluna, tenha o desenvolvimento da sua arte interior. Então você vai saber lidar com a interpretação dessa carta, tá? Então, a carta cinza, né, que é a carta 10 ou a carta 0, você vai nomear da forma que você achar melhor, ela é a carta do futuro, é a carta que vai informar para você que você vai criar coisas que as pessoas atualmente não entendem o que é que você está projetando. Mas logo ali na frente você vai ter um benefício. É uma carta ligada muito à engenharia eletrônica, a carros avançados. Então, é uma carta assim que fala de viagens muito além. Então, às vezes você está tirando uma carta dessa, a pessoa não tem compreensão. Eu já tirei dessas cartas há anos atrás e a pessoa estava fazendo o curso de direito, estava insatisfeita. Eu tirei essa carta e falei: vá para a engenharia elétrica, você vai prosperar. Foi assim meio louco, né? Como que uma pessoa da área do direito passa para a engenharia elétrica? Passou um determinado tempo, essa pessoa reencontrou comigo em um evento e disse o seguinte: eu passei para engenharia elétrica, fui para engenharia elétrica, tranquei o direito e hoje eu estou trabalhando no Vale do Silício, nos Estados Unidos, numa área totalmente diferente. E isso foi uma época bem anterior, onde ainda estava assim, lançando os smartphones, né? Porque eu sou uma pessoa antiga. E aí essa pessoa foi para essa área, uma pessoa que prosperou muito, ainda tenho contato e está muito feliz, constitui família lá nos Estados Unidos, mas está sempre aqui no Brasil. Então, gente, assim, quando você também se propõe a buscar o tarô para que ele te auxilie, não para ficar vendo bobagens e vendo toda hora, quando você busca o arquétipo, né, o mistério, por que você não está se sentindo bem numa coisa ou noutra, então aí sim, através do tarólogo, daquele que está lendo para você, que ele é só um veículo que vai transmitir aquela informação, através desse profissional, você vai passar esse conhecimento, você sendo um bom profissional, que vai fazer o estudo diverso, vai estudar cada movimento. Quando você passa isso para o seu consulente, para o seu paciente ou para o seu cliente, o que acontece? Você vai passar algo com uma informação muito importante. E ele vai fazer uso disso para o bem ou para o mal, mas é um problema dele. Se ele vai fazer uso, se ele não vai fazer, isso aí é uma questão dele. Nós não temos que nos meter. Quando às vezes você, naquele ímpeto da tiragem, você fala, ó, é melhor você trancar o direito e ir para a engenharia, acontece da gente falar isso, porque você abriu o mistério. Você conseguiu, naquela consulta, abrir o mistério. Tá? E a gente não tem que ter medo disso. Você vai, passa, mas isso não é uma imposição nossa. É a carta que foi muito forte para ler para aquela pessoa. Tá? E quando acontece da carta cinza aparecer, que é a carta 10 ou a carta 0, você vai ter esse sentimento profundo de que ela está indicando um novo caminho para aquela pessoa, porque o caminho atual não está prosperando. Bom, pessoal, nós estamos vendo aqui o primeiro desenho, que é o calmante, repousante, alegria e atividade, que ele traz uma persona, né?
Ele trabalha ali como é essa persona, como é essa pessoa que você começa a consultar. Isso é um princípio, você automaticamente já puxando as cartas, o tipo de carta que essa pessoa começar a fazer o levantamento, você vai entender se ela está muito agitada, se ela é muito agitada, se ela está mais calma, se ela está mais repousada, tá? E agora a representação dessas 10 primeiras cartas no corpo. Por que a gente tem que estudar as 10 primeiras cartas? Porque elas são o fundamento, tá? As outras, elas são ramificações, certo? Então, faça o desenho, ou na hora de criar o seu tarô, você já coloca ali a parte do corpo, que aquilo ali está representando os números, tá? Olha, o 7 e o 5, ela tem a representação lá na cabeça, tá? Ali o 6, ela vem e representa aqui a altura, né, do pescoço, frente e trás, tá, gente? Aqui na frente nós temos o número 2, que representa esse processo cardíaco. Aí você diz, mas é repousante? Sim, o rosa também é repousante, tá? O 9 vai representar as mãos, o poder das mãos, tá? Aqui nós temos ali já na parte digestiva esse processo onde tem o laranja e o amarelo, que ele é um repousante porque ele tem o atributo do verde, que são as mãos que podem ser impostas aqui na região do intestino, na região dos órgãos, tá? E também na região de vértebras. O que nós temos aqui? O número 3 e o número 4. Então, se você observa que aquela pessoa retira aquele momento atual dela e ela também vai ser acompanhada de cartas que vão informar sobre questões de saúde e ela já retira ali a carta 3 e a carta 4, ela também tem esse foco ligado na representação do corpo, tá? Quando você faz uma tiragem mais para corpo e às vezes você está tirando para outra coisa, mas a pessoa está com problema nessas regiões aí, ou precisa melhorar essas regiões. Então, carta 3 e 4. A carta 8, né, vem aqui na região reprodutiva, mas também a região da sexualidade, no sentido de fazer crescer aquilo que quer. É uma região também de movimento e de sedução, tá? Nós vamos ali para o número 1, que são as pernas, onde muitas das vezes você fala, eu fiquei com as pernas quebradas dentro de uma situação. Por quê? Porque a perna é movimento, é a cor preta, que é a cor de muita luta e de carga, sobrecarga, mas é a cor do mistério também. Então, aqui você vai vendo essa forma, né, de alegoria ali do número 1, e a base, que é o cinza, que é o 0, que é o 10, a base, ela indica todo esse futuro, né? Você não está bem das pernas, mas você tem o cinza ali para te transportar para o futuro, para avaliar ali o contexto do futuro entre o 0 e o 7, que o 7, ele fala também do seu poder espiritual. Então, através desse poder espiritual, do carro, do grande avanço, você pode sim romper barreiras incríveis, tá? Então, analise, memorize para você trabalhar esse procedimento na leitura. Pessoal, a criação da carta 1, né, o símbolo, a cor, é a cor preta, tá? AJS, essa carta, ela vai ter 7 centímetros por 15 centímetros, tá? Então, vocês estão vendo aí, eu vou fazendo as lâminas para que vocês criem as lâminas de vocês, para ficar bem legal, para você passar um trabalho bonito para o seu cliente, consulente, tá? Ou paciente. Vou explicar por que eu falo cliente, consulente, paciente, tá?
Bom, pessoal, nesse caso do processo terapêutico holístico, tá? E o tarô está dentro dessa terminologia, né? Acontece assim, o cliente geralmente ele tem alguma incerteza num negócio da vida dele. Que tipo de negócio? Esse negócio pode ser uma empresa que ele está abrindo ou vai abrir, ou vai fechar, ou ele quer melhorar essa empresa. Pode ser um empreendimento de casamento, tá? Porque o casamento é uma coisa muito séria, né? Vai envolver ali as partes, mesmo que ele não seja um casamento legal no papel, mas ele compreende uma série de situações. Então, isso pode colocar em risco a liberdade, a questão financeira, e também casamento de filhos, formatura, festas, mudança, compra de apartamento, compra de outro negócio, compra de carro. Então, você vai ser procurado por pessoas que serão muito assim abertas e de repente se torna seu cliente, né? Leva a mãe, leva o pai. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo já há muitos anos que eu vi a pessoa se formar, se casar, sair do casamento, casar de novo, ter filhos, mudar de profissão, adoecer, alguns morreram, outros não. Então, assim, você tem aquele processo até familiar ou de sócios que você já atende, e sempre focado nessa parte muito mais de negócios, tá? Que está lidando sempre com negócios. Então, são pessoas que não vão te procurar muito diretamente, ele vai te procurar por um período, vai tratar aquele caso ali por um período, e depois ele vai seguir a vida dele, tá? Então, esse é o cliente, e ele está sempre subordinado a estar... não é subordinado no sentido de ruim, não. É um subordinado assim. Ele sabe que você é um bom profissional, você vai fazer uma leitura interessante, ele confia no teu tarô, e aí ele vai andar com essas informações como uma das questões das quais ele busca em outros caminhos, mas ele também vai buscar ali em você, porque ele confia na sua tiragem, ele confia na sua capacidade de ler aquele material, e a gente tem que estar sempre muito bem calçado para apresentar um trabalho de forma ordenada para aquele cliente, certo? Para quê? Para que ele sinta ali acolhido na leitura, tá? Que você, nesse momento, você é um transmissor do GPS, certo? Você é o transmissor das lâminas. Então, quando essa pessoa tem essa confiança, e isso às vezes é uma coisa muito fechada para alguns executivos, eles vão, eles buscam, eles querem entender, né? Então a gente tem que ter esse ponto assim do sigilo, né? Então essa é a parte do cliente, a relação que ele tem ali com a sua leitura é essa. Gente, e sempre cobrar, tá? Tem que cobrar, viu? Esse negócio de ficar dando consultinha gratuita é o fim geral da sua existência. Bom, pessoal, a relação de cuidado, né? O paciente, ele é aquele que, por exemplo, às vezes a gente faz um trabalho com o nosso paciente que veio indicado, professor de yoga, do personal trainer, vem de um outro amigo médico que a gente faz parceria, de um psicólogo, ou você também é uma psicóloga que também vai trabalhar esse tipo de arquétipo, tá? Dentro ali do teu consultório. Então, essa pessoa, ele já é seu paciente dentro de outras técnicas, ele já faz um tratamento com você, né? Isso também serve para o coaching, né? Então, nesse momento, o profissional de atendimento, o terapeuta, o tarólogo, ele vai fazer uso da consulta com esse método do tarot de Golden Work. Então, hoje nós vamos apresentar aqui o tarot Golden Work também para o profissional que está fazendo um contexto conjunto. Né? Olha, nós vamos juntar os alunos todos das danças circulares e nós vamos apresentar aqui uma vivência com o tarot Golden Work, tá, gente? Então, assim, um jogo coletivo de tarot Golden Work, uma apresentação ali do tarot Golden Work com o seu paciente, olha, ele já está ali naquele
em várias dúvidas, o seu atendimento é de 2 horas por semana, então você vai destinar aí 60 minutos para fazer uma tirada rápida, para você ter um entendimento de como ele está. Ele não vai te fazer perguntas, você vai atendê-lo, né? Ele é o paciente. Então, implica em que a pessoa que está buscando esse tratamento, ele está ali numa condição de saúde, aquela pessoa tensa, aquela pessoa cheia de determinadas falta de iniciativas, né? Ele não está dando resposta ao tratamento. Então você ainda quer buscar o viés do tratamento para falar assim, como que eu vou passar ele para frente? Mas espera aí, deixa eu tentar mais essa técnica, porque ele é um paciente. Às vezes você está atendendo ali um paciente que é a esposa que leva, que é o esposo que leva, ou que é a filha que leva a mãe. Então, você ainda quer resgatar outros vínculos, porque às vezes a pessoa está precisando de um vínculo diferenciado. Então, você vai trabalhar o arquétipo ali com aquela pessoa e em muitas das vezes aquela pessoa entra num resgate, numa confiança melhor com o profissional e passa a estar ali na função de um paciente que pode até no futuro se tornar um cliente, entendeu? Porque depois ele vai ir por si mesmo, ele não vai ir ali naquela coisa mais melindrosa de, eu preciso me curar, eu estou doente, sabe? Uma coisa assim. Então, essa é a diferença dentro da visão holística, tá? De uma consultoria mais ampla, viu, gente? Então, assim, por isso que eu falo para o seu paciente, para o seu consulente, para o seu cliente, tá? Então, você também começa a observar essas diferenciações. Bom, pessoal, falar agora sobre o consulente. O consulente, ele geralmente é uma pessoa que já tem um entendimento maior sobre a visão daquele assunto, no caso do tarô, ou às vezes é a primeira vez que ele vai, mas ele já assistiu na televisão, ele sabe mais ou menos as determinantes das cartas dos tarôs, dos arcanos maiores, que é de 1 a 22, ou de 1 a 0, né, no caso do 1 até 0, que vai do 21 a 22, né? Então, ele tem aquele entendimento sobre a carta do mago, da papisa, né? Vai descendo ali todo o procedimento da carta. Então, quando você tem um consulente, geralmente ele também é um espião. Então, por isso que eu falo, você precisa ter muito zelo quando você está trabalhando uma metodologia, tá? Pode ser um espião no sentido de te espionar, no sentido de te espionar profissionalmente para ver como é o seu atendimento. Pode ser um espião fiscal que está fiscalizando ali o teu negócio, tá? Pode ser bilhões de coisas nesse sentido. Então, o consulente, ele é aquela pessoa que vai aparecer, vai sumir, depois de muito tempo reaparece, mas ele não te deixa informações muito concisas, né? Mesmo no mundo virtual, existem os consulentes, eles existem, e eu já tive, no período da pandemia, atendendo uma pessoa virtualmente, que ela deu um nome fictício, colocou uma máscara e para ser atendida, né? E isso foi uma situação muito interessante. Por quê? Porque ao final deu para perceber que era um consulente que não ia querer dar prosseguimento a um tratamento. Então, beleza, isso acontece. Nós temos que entender que isso acontece e é vida que segue, tá? Eu sempre organizo uma figura importante para a gente fazer uma reflexão e uma observação. É importante que nós, como profissionais da terapia holística, né, e os tarólogos, e você aí que está fazendo esse estudo para se tornar um tarólogo, ou aperfeiçoando novas técnicas de oráculo, então observe bem esse post, né? E entenda assim, são muitos profissionais que estão envolvidos num processo
de organizar as ideias daquela pessoa que pode ser um paciente, um cliente, um consulente, que está num momento vivendo uma dúvida. E ele precisa vislumbrar, ele precisa clarear, ele precisa dar luz àquela situação. Então, é muita responsabilidade nossa de estar atentos a isso. E eu quero agora falar um pouco mais sobre as questões ligadas às cartas, tá? E também a questão de montar um espaço para você fazer o seu atendimento, se você quer realmente lidar com essa profissão e fluir na profissão, tá, gente? É muito importante que você saiba se posicionar e, assim, ganhar o respeito, tá? Você na hora do atendimento. É muito importante estar num ambiente silencioso, limpo, com uma música baixa. E o importante é você ter uma mesa, não precisa ser muito grande, mas que dê para você trabalhar o tarô, tá? E uma cadeira para você e duas cadeiras para o consulente. Por que eu falo duas cadeiras? Às vezes a pessoa quer estar acompanhada, tá? Ou às vezes ela quer colocar a bolsa ao lado, certo? Então duas cadeiras é o ideal. Existem, claro, outras formas de você fazer esse atendimento. Tem pessoas que fazem esse tipo de atendimento sentado no chão, numa esteira, tá? Mas eu estou falando assim de uma sala para fazer o atendimento, de um pequeno ambiente. Esse ambiente ele não deve ser interrompido, tá? Então, certifique-se disso. Outra coisa, atenda pessoas maiores de idade e com o juízo perfeito, tá? Então, observe, se você começou a observar a pessoa muito alterada, está muito alterada, então faça uma conversa com essa pessoa, veja se não é um risco para você, se você tem uma secretária ou um secretário, observe esses detalhes, viu? Mas no mais, né? A gente leva a consulta sempre muito bem. É sempre bom também, quando você está iniciando, trabalhar em sublocações, onde já tem alguém que faça outros atendimentos e determinados dias da semana, já dotado de secretária, de outros profissionais ali naquele local, você subloca uma sala já com seus clientes agendados, tá? Isso é muito importante, até na hora de cobrar, já paga um percentual, mas tem uma secretária para cobrar, isso vai facilitar muito a sua vida. Bom, você pode permitir que essa pessoa entre, você já vai saber o nome dela. Mesmo assim, se você quiser, você pode ter do seu lado um papel onde você vai anotar o nome dessa pessoa. Aí fica a seu critério se a pessoa vai poder ou não gravar. Geralmente eu digo que sim, é muito bom a pessoa gravar, tá? Então, se ela quiser gravar, permita essa pessoa gravar e você vai começar a trabalhar ali o jogo. Vai embaralhar as 27 cartas, tá? E depois de embaralhadas, elas estarão separadas entre 10, 10 e 7, porque são 27 cartas. Então, a carta 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 são cartas de confirmação para esse momento do curso, tá, gente? Elas são cartas de confirmação, já deixei aí o modelo dessas cartas, tá? Cartas de confirmação, elas têm uma tarjazinha rosa, porque elas são seguidas da energia do mestre Paulo Veneziano, da mestra Rovena. Ai, mas Paulo Veneziano, a cor não é laranja? Eles são da mesma irmandade, tá, gente? Então, ele auxilia na energia de afirmar se aquele propósito é sim ou não. Então, essas cartas de 21 a 27, elas vão ficar empilhadas
em um montinho onde você, o tarólogo, vai usar, tá? Você vai usar no momento que as outras cartas estiverem expostas, e quando você começar a virar, se a pessoa questionar dentro da pergunta, você vai tirar uma dessas cartas, virá-las, né? E a pessoa vai retirar uma e aí vai escolher uma e você vai confirmar sim ou não, tá? É uma carta de sim ou não, é uma carta de talvez. Vamos começar a trabalhar a nossa forma de atendimento. Tenha vazia e coloque as 27 cartas, separando as 7 cartas que são as cartas de confirmação. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Essas cartas são cartas de confirmação. Faça a programação delas embaralhando, mantenha fechado, né, com os desenhos para baixo. Essas cartas, elas são cartas rosa, que vão estar dizendo sim, não e talvez. Então, você vai deixá-las para baixo e vai embaralhar as 20 cartas. O primeiro movimento de tirada, você vai embaralhar, vai pedir para a pessoa cortar em 3, né? Separar em 3 montinhos. Separou a carta, separando a carta em 3 montinhos, você vai olhar para a pessoa, perguntar o nome dela, anote o nome dela em uma folha para você, se porventura vier a esquecer, você vai ter o nome dela anotado ali, a data de nascimento e algum outro detalhe que você queira saber, tá? Inicia o jogo da seguinte forma: agradeça ao universo pela presença daquela pessoa e peça licença a ela e aos ancestrais dela, ao anjo da guarda dela, para que você faça ali a consulta, para que você vislumbre ali, através dos arquétipos, dos mistérios de cada carta, que você possa ver um caminho salutar para aquela pessoa, para essa pessoa, certo? Mantenha-se silencioso ou silenciosa e assim que ela escolher um daqueles montinhos, você separa aqueles montinhos e faça a abertura deles, tá? Ele pode ter menos de 10 cartas, mais de 10 cartas, mas quando você finalizar, você vai ter ali um nível entre 7 e 10 cartas, tá? Por quê? Porque se você achar por bem, você reúna aqueles que restaram dos 2 montinhos e pode selecionar, assim, colocar, dispor na mesa para que a pessoa escolha uma daquelas cartas para complementar informações, certo? Então é o seguinte, uma consulta, ela geralmente
para quem não tem muito hábito de dar consultas, ela pode durar entre 40 minutos e 1h15. Não ultrapasse esse tempo. Trabalhe, treine com você mesmo, coloque um espelho diante de você, coloque o relógio e treine. Para quê? Para quando você começar a dar consulta, para você não cair naquela coisa de estender muito uma consulta, ficar esgotado, e às vezes quando a gente está trabalhando em consultório, você tem 20 pessoas para atender. Se você estiver em eventos, você atende mais de 200 pessoas dependendo do evento. Então você precisa entender como lidar com o relógio, porque tem consultas que são quick, que você vai atender 15 minutos, 2 perguntas, 10 minutos, 1 pergunta. Então cada isso é valor. Gente, entender, se você está fazendo curso é porque você quer trabalhar para a humanidade, ajudar as pessoas, essa é uma forma terapêutica de auxiliar, mas, por outro lado, isso também é uma forma para quê? Para você ganhar seu dinheiro. Então, tempo é dinheiro. Se você ficar naquele lenga e o seu consulente começar a absorver o seu lado tenso, ele vai sugar o seu cérebro inteiro e você não vai ter disposição para atender demais pessoas. Então, trabalhe no curso, leia, organize, decore as cartas, tire, retire, analisa como é que as cartas geralmente vão saindo, faça, desenhe o seu tarô, monte o seu tarô, faça mais. Depois que você estiver bem familiarizado com esse tarô, e siga aquela medida que eu falei, 7x15, porque você tem uma carta bonita. Existem pessoas que não gostam de ir num tarólogo que tem carta feia, tá? Então mantenha aquela carta bonita, treine bastante com a carta que você criar. Depois sim, você vai recomendar isso, né? Fazer uma encomenda numa gráfica para fazer as cartas para você de forma certinha, mas já peça para fazer 2 tarôs. Por quê? Porque vai desgastar. Com certeza vai desgastar um, tá? Peça para fazer bem feitinho, com material que você possa manusear, mas saiba, já peça 2, para quê? Para você ter condições de trabalhar esse tarô, tá? Isso é a sua profissão. Você já viu que todo profissional precisa do material para trabalhar, né? Então, entenda isso. Uma das bases importantes é que você tenha o entendimento de que dentro do método Golden Work, você vai estar sempre amparado, tá? Por 10 pontos importantes, que é empatia, modéstia, solitude. Aí você tem que focar em estudar muito esse tarô, que é a leitura dele. Faz uma leitura, refaz essa leitura, entenda essa leitura, tá, gente? Se você não se torna um profissional em excelência, você vai ser só mais um lendo cartinha, tá? Para você se tornar um profissional e um profissional em excelência, você precisa estudar. Sentar e estudar quietinho, sozinho, dar consulta para si mesmo e gravar na sua voz para ver se você está passando confiabilidade. Que, não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você já pensou se você está lá no dentista com a boca aberta, aí o dentista, peraí que eu vou pegar meu livro ali, que eu vou ver se essa teoria aqui condiz com a prática. Você vai sair correndo, certo? Qualquer profissional, gente. Então, entenda isso, tá? Observação, observe o conjunto das cartas, observe o sentimento que você vai ter ali, mediante aquelas cores, aqueles números, aquelas cartas, tá? Veja também como é a sua criatividade em fazer o seu cliente se sentir bem, mesmo que você veja ali que a notícia não é tão boa. Não estou dizendo que você vai mentir para o seu cliente, mas traga uma notícia amorosa. Entenda que você é um terapeuta. Você não vai deixar aquela pessoa sair da sua mesa pior do que ela sentou ali, porque o tarô é rota. O tarô é rota. Então, se você está indo para um lugar, está tendo um acidente ali, você tem que, como um tarólogo, puxar novas cartas para encontrar ali uma solução na consciência, para ativar naquela pessoa uma solução consciente, tá? E isso vem porque você vai pedir licença aos mestres dela, porque essa pessoa só está perto de você porque tem uma autorização dos mestres dela, tá?
Nada acontece sem a autorização dos mestres dela. Você está dentro de um aprendizado e aquela pessoa está dentro de um aprendizado aqui na Terra. Tente entender isso. Eu vejo muitos profissionais que entram num nível de egoísmo, achando que um consulente, um cliente ou um paciente, ele passa a ser uma pessoa menor que na hora que ela está na posição de consulta. E não é certo fazer isso, gente. Não faça isso. Você vai jogar fora um ser humano que está ali na sua frente e jogar fora também o seu tempo, tá? Então, aprenda a lidar com isso. Outra coisa, tenha curiosidade, leia mais, cada vez mais, tá? Não tenha medo de montar o teu negócio, de começar passo a passo, mas com a certeza de que você cada dia está melhor, certo? Tenha a mente aberta. Não entra nessa que você não pode falar com fulano, ciclano. É óbvio. Existem coisas que você vai escolher se você quer ou não aquele cliente. Tá? É um direito seu como profissional. Se aquilo representar um risco para você, você pode conduzir aquele cliente para ser atendido por outra pessoa. Encaminhe. Não tem problema isso não. E tenha esse humor de dignidade. Seja gentil com as pessoas, mas seja digno. Tá? E outra coisa, autocontrole. Se você não tem autocontrole com você, você não terá autocontrole nas suas consultas. Então, trabalhe sua postura, sua inteligência emocional, tá? Ah, porque eu briguei com meu namorado, porque eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, eu tenho que desmarcar todas as minhas consultas. Jamais faça isso, tá? A não ser que seja uma coisa muito grave. Mas essas briguinhas, picuinhas da sua vida pessoal, você precisa ter isso bem resolvido para que isso não afete a sua vida profissional. Porque aí quando você está na sua vida profissional, você vai falar mal de outras pessoas, de outros profissionais. Vai falar, esses tarólogos são tudo maluco. Vou colocar um link de alguns vídeos para que vocês assistam. São vídeos ligados à cartografia do nome. Aí você pode falar, poxa, eu posso usar a cartografia do nome? Eu vou deixar como um brinde aqui do curso a cartografia do nome. Vou deixar vídeo aqui também explicando como é que você vai distribuir o atendimento. Vou fazer uma simulação de um jogo, tá? Vou gravar isso. Para quê? Para que você se sinta mais seguro em fazer esses atendimentos. Daqui a pouco também vou colocar para vocês um cadastro. Quando você terminar de fazer esse curso, você vai precisar do seu certificado para anexar nesse cadastro. Para quê? Para que você se sinta mais seguro. E lá na frente, se você já estiver ganhando mais dinheiro, tiver um local próprio para atender, aí você pode sim até desenvolver um MEI. Mas até então é uma forma que você vai trabalhar e você vai fazer o seu dinheiro quando você começar realmente a ter um ganho maior, se é isso mesmo que você quer, aí sim você senta para começar a criar ali o teu MEI, né? Para ter um CNPJ, para, enfim, para fazer aí a sua profissão, tá? Entenda, gente, toda profissão você precisa estudar muito. Esse curso, ele é um curso que está dando um fundamento, um pequeno movimento para você sair da estagnação, para você fazer algo novo na sua vida, tá? Entenda que para você também, depois que você começar a trabalhar com o seu oráculo, você vai ter o intuito ali com o seu oráculo, ele vai ser um apoio para você. Então, o seu oráculo, ele é seu. Eu nem crio oráculo para vender. Poderia ganhar muito dinheiro com isso, mas eu não faço. Por quê? Porque cada um cria o seu oráculo e ali você vai ter toda uma carga magnética dos seus ancestrais, dos bons amigos que vão te auxiliar para que você ganhe o seu dinheiro, para que você leve alegria para as pessoas, para que você abra os olhos das pessoas. Não é você, mas você seja o veículo que vai fazer isto. E vai ser muito bem pago por isso, tá? Bom, pessoal,
assim que você concluir esse curso, tá? Você tem por direito, né, fazer um registro, certo? Esse registro, ele é feito nesse site, não paga nada, tá? O registro você não paga nada. Então você registra, coloca lá seus documentos e na hora da profissão você vai ter lá tarô terapeuta, tá? Tarô terapeuta e vai receber um número. Isso vai te dar muito mais condições para você levar o seu trabalho a outros projetos, a outros eventos, certo? Porque aí você, não, eu tenho um registro, tá? No ITR, tá? Então, que é um registro internacional. Tem uma parte ali que diz o seguinte, se você vai ficar disponível para atender só na sua cidade, no Brasil ou no Brasil e no exterior. Aí você, dentro das suas condições, você qualifica aquela situação ali. Eu geralmente falo para o pessoal que ainda está querendo abrir mais outros campos, coloca que você está disponível para o exterior, porque de repente tem alguma coisa acontecendo aqui no Mercosul, você tem oportunidade de ir para ganhar um dinheiro, para mostrar o seu trabalho, então é melhor que você já tenha ali Brasil e exterior, tá? Bom, pessoal, quando você estiver fazendo o seu registro, você vai colocar seu nome completo, você vai colocar ou o seu RG ou o seu CPF, ou vai colocar o número do seu passaporte, tá? Se você escolhe Brasil exterior, não necessariamente você precisa botar o número do passaporte, ou mesmo que você não tenha ainda o passaporte, porque você pode fazer algum evento no Peru, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então você está aqui no Mercosul, tá? Então você vai estar com a sua identidade desde que ela não esteja com a validade vencida. Uma identidade, ela serve por 10 anos. Identidade para o Mercosul, tá, gente? Nada de carteira de habilitação, ok? Carteira de habilitação não serve nem para o Mercosul, nem para outros países, ok? É RG ou passaporte aqui no Mercosul e passaporte para outros países, ok? Então, para que não fique nenhuma dúvida, entendeu? Quando você finalizar o cadastro, que você fizer esse cadastro, vão pedir lá para você, você vai estar em qual local, em qual escola. A escola que você está fazendo esse curso é Sofia Intec, tá? Sofia Intec, você escreve Sofia Intec, porque é a escola que você está se formando, certo? E aí você finaliza o cadastro, ok? E aí você vai estar cadastrado no registro internacional de terapeutas. Vai ter um número ali. E isso você vai ver lá na página que você tem como olhar e ver se ficou registrado mesmo. Anote esse número, viu, gente? E, imprima isso, porque isso aí é o seu registro internacional, tá? Ou nacional. Pessoal, dentro do ITR eu não tenho nenhum poder lá, tá? Eu tenho meu registro lá como terapeuta holística pleno, tá? Com muitas atividades, consultoria de terapias, mas é porque isso, eles existem que é para ficar mais fácil de você encontrar profissionais, ou quando você for fazer um evento, você tem mais condições para lidar com esses profissionais, tá? Mas é o seguinte, você pode pedir uma carteira, que é uma carteira que vai ali nortear, vai falar ali que você tem condições de atender dentro do tarô, tá? Ela não está regulamentando, ela não tem poderes como uma carteira do CREA, porque a profissão não é regulamentada, tá? Mas é uma forma de você ter ali algum documento, um zelo, né, pós-curso, para você mostrar, olha, eu tenho essa carteira, eu estou cadastrado aqui, eu fiz o curso no Sofintech, que vai estar escrito lá no cadastro do ITR, entendeu? Então, é assim, às vezes a gente faz uma carteirinha dessa, porque ela vai trazer para você um zelo, né? Mas o valor que você for depositar, o valor que você for pagar, a foto que você vai colocar, já não tem nada a ver comigo. Eu só estou dando um caminho para vocês. Para quê? Para que vocês não fiquem aí perdidos ou pagando, entrando em outros grupos para pagar mensalidades, que as pessoas vão, não, a gente vai regulamentar.
não entra nessa. Faz uma única carteira, ela é em PVC, uma graça, para que você tenha ali uma comprovação, caso você precise comprovar alguma coisa para fazer atendimento em determinados eventos. Tá? Já participei, por exemplo, de eventos em consulados, em embaixadas, então eu tinha que mostrar alguma coisa e a minha carteira do ITR valeu demais. Tá? Nem meu diploma universitário valeu tanto quanto a minha carteira de ITR, para eles falar, ah, tá, você é terapeuta mesmo. Aí me cadastraram lá e aí eu pude atender, ganhei meu dinheiro, entendeu? Então, eu gosto de montar o curso, explicar para você como é que você vai ser profissional, mas também como você vai gerir a sua vida como profissional, tá? Então, assim, estou falando da minha experiência, que foi muito positiva. Levou mais ou menos um mês para a carteira chegar para mim na época que eu fiz. Eu fiz, foi muito antes do período de pandemia e tal. E depois disso, alguns meus alunos já fizeram, a carteira chegou direitinho, tá? Então, gente, assim, entenda a vida e não arrume problemas com a vida. Crie soluções, tá? Crie soluções, pague pela carteira porque ela é muito bem feita e vai ficar o teu nome registrado aí na internet, que você pode falar para o pessoal, vai lá e olha, ou mostra ali na hora no site. Bom, muitas pessoas, né, alunos meus, ou quando eu estou dando uma palestra, trabalhando em algum evento, uma vivência, eles sempre me perguntam, e aí, é, qual é a roupa correta do tarólogo, do profissional, né, dessa área usar? Bom, a gente tem que ter bom senso, né, gente? Mas faça uso de roupas que falem da sua persona, tá? Existem clientes de todas as formas, de todos os estilos. Então, assim, veja em qual estilo que você quer vivenciar, tá? Porque isso não vai dizer assim, ah, fulano só veste branco, ele tem mais capacidade do que eu. Nunca fique comparando. Não compare com outras pessoas da sua mesma profissão, tá? Se é uma pessoa que tem muito mais experiência, ouça, não interrompa, mas siga o seu caminho. E na questão das roupas, às vezes quando você começa, você está dentro de um estilo de vestimenta. E depois, com o tempo, você vai se abrindo, até por estar ganhando mais dinheiro e tal, você pode fazer uso de outro tipo de roupa. Ah, mas eu sei que tem tarólogos que atendem de terno e gravata? Sim, gente, tem tarólogos que atendem de terno e gravata. Tem mulheres tarólogas que atendem de terninho. Tem mulheres que só atendem com um estilo mais diferenciado, com roupas mais indianas. Então, não é isso que está no momento, né? Eu quero só atender vestido assim ou assado. Cada um dentro da sua vibe de atendimento, né? O terapeuta, ele, ele é uma pessoa que tem a importância de trazer ali o desvendar de caminhos através dos arquétipos, mas isso não significa que ele precisa criar um padrão, mas você precisa estar dentro de uma decência, né? Dentro do que as regras sociais elas se colocam, para você também não colocar em risco a integridade da outra pessoa que talvez não se sinta bem diante de uma pessoa com um determinado rito de roupas ou muito transparentes, ou roupas que não falem ali muito bem sobre um atendimento profissional. Tá? Entenda que a sua imagem ela vai estar sempre refletindo sobre você mesmo. Tá? Então, prestar muita atenção nisso, mas ter a sua liberdade de fazer a escolha do que vestir.